Fuck My Brain. Olá, está começando mais um episódio da F My Brain. Por aqui a gente fala de todos os assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono, que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E o nosso tema de hoje é como ter coragem para fazer grandes mudanças. Fuck My Brain. E nós trouxemos para falar deste assunto a senhora Coragem. Essa mulher que é muito corajosa, fala de coragem, escreveu sobre coragem, Carla Brandão. Ela trabalha em comunicação há 35 anos. Como jornalista, ela liderou grandes equipes, foi executiva de grandes empresas do setor, foi minha chefe. Há 15 anos se dedica... minha líder, é bom dizer isso. Há 15 anos se dedica a estudar o desenvolvimento humano, gestão e liderança, é psicanalista, líder, personal and professional coach, especialista em inteligência emocional. Ela é autora dos livros Doe Coragem e Amiga Coragem. E ela apresenta o videocast Na Trilha da Coragem. Carla Brandão, seja bem-vinda! Muito obrigada, adorei a apresentação, adorei o acolhimento, adorei estar aqui. Muito obrigada, viu, meninas? Seja bem-vinda! Senhora, é a mãe Coragem. É a mãe Coragem, mãe É, Coragem. Bom, ela é é. mãe também, tá? E quem tá aqui? Outras 3 corajosas, entendeu? Estamos aqui, a tríade da F My Brain, a começar por mim. Eu sou a Marina Machado, eu sou especialista em comunicação e liderança. Na minha frente está a Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, e uma mulher muito corajosa. É, verdade, olha, e não é fácil, né, Carla? Já começo por essa frase, muito corajosa, e não é fácil, mas muito feliz, obrigada por estar aqui com a gente. Acho que é super importante ter uma mulher representando essa fala de coragem. Acho que os seus livros, a sua história, a sua jornada vai ser super rica para essa troca e realmente despertar aqui um olhar cada vez mais profundo sobre como essa palavrinha pode, né, ser um elemento de nos ajudar ali a andar um pouquinho mais para frente. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada. Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas, que também é uma pessoa muito corajosa. Tudo bem, Nath? Tudo ótimo. Oi, 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 meninas. Oi pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Carla. Seja super bem-vinda. Muito obrigada. Ai, a gente tava toda aqui, Jesus, vamos falar de coragem, num dia tão simbólico. Hoje a gente grava, hoje esse programa no dia 8 de março, então Dia Internacional das Mulheres, então um dia super simbólico para falar de coragem. E nossa, se a gente trouxer já metade do que a gente já tava fofocando lá nos bastidores, vai ser um programa riquíssimo. Bora pro papo! Bora pro papo, mas antes, pegue o seu dedinho e inscreva-se no nosso canal, seja onde você estiver. Vamos lembrar os canais no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @FMyBrain, e no Instagram, atenção meninas, @FMy.brain. A gente tá no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music, estamos no planeta Terra e na estratosfera também. Por favor, compartilhe e obrigada a todos que já são F My Brainers por nos acompanhar ao longo dos 300 mil episódios que a gente já tem. Carla, eu venho acompanhando a coragem em você, venho acompanhando a coragem nos... né? Então, primeiro eu quero começar colocando aqui os livros da Carla. Um deles eu tenho comigo e o outro eu tive que dar, porque esse livro, para quem não está vendo, tá só assistindo, eu tô apontando para a tela o primeiro livro, #Doe Coragem, Manual Divertido de Viver o Agora, da Carla Brandão. Tem um outro que inclusive eu tenho na minha mão, Amiga Coragem, de Carla Brandão, e Encontre a Coragem em 4 etapas, a trilha da coragem. O legal todos esses livros, claro, mas o primeiro foi uma das coisas mais disruptivas, assim, eu que gosto muito de ler, porque a Carla, ela punha, você trouxe aqui, é pontilhado para você cortar o livro e dar para uma pessoa, dar para Doar as pessoas, coragem, né? doar coragem. E eu achei isso incrível. Então é muito carinhoso. Vamos falar dos livros e tudo mais, mas eu queria começar falando do tema em si, porque você vai lá no Google, e eu estou aqui nesse momento conectada no Google, e pus como ter coragem. Aí aparece, como ter coragem de sair de casa? Será que é a sua dúvida? Como ter coragem para terminar um relacionamento? Segundo pesquisa mais pesquisada. Como ter coragem de falar com alguém? Como ter coragem, serenidade e confiança? Como ter coragem de fazer algo? Como ter coragem para se separar?
Como ter coragem de falar com o crush na escola e o último que aparece aqui, eu acho que é o mais fofinho. Como ter coragem para limpar a casa. Esse daí eu nunca pesquisei. Mas é o que eu mais preciso. Posso falar sobre o tema também. E a coragem, ela nasce para mim, especificamente, com o Mágico de Oz. Ah, que lindo. Uhum. Porque o Mágico de Oz, ele traz o leão, né? Que busca a coragem, né? E, na verdade, ele já é muito corajoso. Sim. Ele é aquela figura, né? Do leão, mas ele é um medroso. É o oposto, né? Ele é o oposto e tudo mais. E eu ficava olhando para aquilo, né? Eu fiquei assim, sempre muito fascinada, até com todas a ideia por trás dos personagens do Mágico de Oz. E eu olhava ele todo amedrontado, buscando coragem dele. Aonde que tá a coragem, Carla? Ai, e tem um pouco disso no Mágico de Oz. A coragem tá dentro da gente, tá dentro do nosso coração. E não o coração do emoji, não o coração fofinho, né? Ele tá dentro da nossa essência. Nós somos a coragem quando a gente consegue colocar a nossa essência em ação. E pelo latim, coracticum, é isso, é coragem que vem do coração. Então, quando a gente é a gente mesmo, o Leão descobriu isso depois, né? Quando a gente é a gente mesmo, e é o que a gente desaprende, porque nós todos nascemos corajosos, é uma virtude nata. Nós nascemos corajosos. Toda criança nasce corajosa, mas a gente vai perdendo. E aí, quando a gente se depara com, puxa, eu preciso recuperar a minha coragem, que a gente faz o caminho de volta, a gente vê que é muito mais simples. Porque basta a gente colocar a nossa verdade de uma forma tranquila, como a gente faz quando é criança, né? E aí a gente desaprende, porque vocês são mães? Eu sou. Ah, ela eu sei que é, maravilhosa. Então, assim, quando a gente leva um filho no parquinho, em geral, se vocês não fazem isso, eu acho difícil, a gente leva a criança no parque, um avô, uma avó, você vai num parque, a gente fala assim, não põe a mão na boca, não sobe tão alto, cuidado com a areia, não pega o brinquedo do amiguinho, devolve pro amiguinho, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Sai do parquinho na vida real, é o tempo todo, não come, não joga no chão, não sei o que, não se suja, não sei o que, não sei o que. Não. E é muito mais incomum o pai e a mãe, que de uma forma equilibrada, que não seja o excesso, que deixem a criança ser elas mesmas. Então a gente aprendeu a ser corajoso, não, a gente desaprendeu a ser corajoso. Infelizmente, a gente tem que. E por isso que eu fiz o Amiga Coragem, para levar essa conversa para dentro das casas e das escolas. Porque isso está sendo já muito comentado, falado, ótimo. Isso é muito saudável para a saúde mental, graças a Deus. Para que a gente possa levar para essa conversa de autonomia, de entender o que o outro quer, de saber o que ele gosta de fazer e não o que você quer que ele faça. Desde que não coloque ele em risco, que isso sim é o que a gente precisa ter como medo. O medo é uma coisa que a gente precisa ter, o nosso cérebro tem isso, para nos defender de riscos reais e não de riscos irreais. Isso aí são invenções do nosso ego, das nossas crenças limitantes que a gente vai pegando durante a nossa existência, copiando dos pais e aprendendo com essa sociedade doente que a gente vive. Eu passei batido só em explicar por que eu dei o livro dela. Porque em vez de cortar e dar para várias pessoas, teve uma pessoa que se interessou muito, eu já tinha lido, tinha absorvido, tinha interiorizado, falei, toma o livro. Então eu doei a coragem inteira para ela. Mas esse aqui é uma graça, porque é para as crianças, fui no lançamento, muito legal. Fiquei tão feliz, foi ela, marido, os 2 filhos. A Amiga Coragem é destinada ao público infantil, que vai poder encontrar respostas, caminhos, dicas, estímulos para manter a coragem, que é nata do ser humano, mas que vai dando lugar ao medo conforme os anos vão passando. A obra tem o intuito de auxiliar pais, professores, educadores e familiares a obter das crianças as respostas para algumas atitudes e apresentar para elas meios de se expressar e entender os próprios sentimentos. As ilustrações são do meu filho de quando ele era criança, que a gente não guarda. Eu guardava. Aí eu fui buscar, a gente fez uma curadoria e todas as ilustrações pertinentes ao tema, aos textos. Esse é o único que é meu. É de quando eu era criança. Eu fazia esse desenho de fechar o olho, desenhar, rabiscar e depois colorir os buraquinhos. Isso aí são as emoções. Gente, que graça. São as emoções. E tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu fui ensinando pro Arthur. Inclusive a meditar. De uma forma natural. E eu ensinava isso pro Arthur. Ele não conseguia dormir. E eu falava, fecha o olhinho. Pensa agora nos seus pés, agora pensa no seu joelho, olha pro seu joelho, olha a sua barriguinha, olha a sua mãe. Eu não chegava no pescoço, eu já tinha dormido. E eu sempre ensinei isso pro meu filho, que é o que eu proponho, pra gente poder implementar isso dentro da nossa casa, coisa que não é comum, né? Se você sabe que eu ainda quero chegar na parte de como ter coragem para limpar a casa. Essa daí foi a melhor, vou estudar essa daí também.
Eu odeio. Também preciso dessa coragem. Alinhadas. Eu já queria trazer até, assim, falando um pouco sobre a criança, né? Acho que quando você traz o livro da Amiga Coragem, eu adoro ter uma filha de 10 anos que não tem a coragem. Eu acho que ela, óbvio, nasceu com a coragem, né? Mas tem algo que é muito dela também, né? Não é que ela foi podada, porque a gente nunca foi muito de podar. Não faça isso, aquela mãe medo, né? Que vai impregnando um monte de informações. Mas eu acho que tem um lado natural dela de não querer se arriscar. E eu acho que é muito importante a gente separar o que é a criança que não gosta de se arriscar com a criança que não é corajosa. E isso foi algo que eu aprendi na minha jornada e eu venho trazendo muito para ela, que ela é uma criança muito corajosa, porque ela enfrenta mudanças, ela encara as mudanças de um jeito positivo, mas ela, ao mesmo tempo, não gosta de se arriscar. Então, não se arriscar quando é em brinquedo, ela não gosta de brinquedo radical, ela não gosta de sair, ela não era aquela criança que subia no parquinho e ficava escalando tudo e se jogava, e aquilo a gente reflete como uma criança corajosa, né, do lado físico, mas ela tem um outro lado da coragem emocional que a gente não valoriza. Então eu queria que a gente já falasse um pouquinho sobre essas diferenças de coragem física e coragem um pouco emocional. Então, primeiro que nós não somos todos iguais e a gente não se coloca todo mundo da mesma forma, né? Então, é o princípio básico. Ela é corajosa, só que também, por mais que você e seu marido tenham sido pais bacanas para ela e tivessem estimulado ela, a gente não sabe o que ela pode ter vivido. Um tombo, ela viu alguém se rasgando na escola, se quebrando inteira quando fez alguma coisa que se arriscou muito, coisas que ficam impregnadas na mente dela. Tudo não tá, às vezes não vem de uma fala, ou não vem de um comportamento familiar, mas vem de uma vivência. E às vezes você não vai saber nunca, e ela só vai saber se fizer uma hipnose mais velha, quando ela estiver mais velha. Talvez, porque aí você consegue acessar coisas do passado no seu cérebro. Porque senão, muitas coisas que nos coíbem, elas não são plausíveis de entendimento consciente. Então, quando a gente estimula, muitas vezes a gente dessa forma consegue fazer com que a gente dê uma passadinha, burle aquele nosso porteiro do nosso cérebro para a gente conseguir fazer o que a gente quer, o que a gente sonha, o que a gente queria fazer, o que a gente olha para o outro e fala, eu queria tanto ser assim. E aí você vai lá e consegue fazer. Então, a gente precisa de estímulo, tanto ela como criança, como nós adultos, né? E o legal de você conversar isso com a sua filha, de levar isso para ela, respeitando o timing dela, né? Porque se uma mãe é agitada, não adianta querer que um filho que é mais calmo, mais tranquilo, que ele seja igual. Uhum. Cada um tem seu jeito de viver. Isso não é falta de coragem, isso é personalidade. Mas a coragem é quando ela consegue se expressar, consegue se colocar. Ela, se está numa apresentação escolar de dança, ela não vai sair correndo, não vai chorar. Ela não. Isso é falta de coragem, sim. Mas se ela tá lá com todos dançando de uma forma mais torta, ou não tão bacana, ou tendo vergonha, mas ela está lá, tá tudo certo. E a gente também, como adulto, tem que entender que tá tudo certo, né? Porque a gente transfere muito as nossas coisas, da nossa infância. Eu não dancei de bailarina, queria tanto que ela dançasse. E aí lascou, porque você pode não ter verbalizado, mas ela percebe. E aí que a coisa começa a degringolar. E aí a coragem, ela fala, eu queria tanto agradar a minha mãe, e aí eu não consigo, porque eu não quero dançar desse jeito. E aí que ela não consegue verbalizar. Por isso também o livro é legal, porque ele fala para as crianças de uma forma lúdica a como se colocar, como se expressar, para enfrentar o bullying e voltar para casa e conseguir dizer para a mãe, para o pai, para uma avó, que às vezes tem crianças criadas pelos avós, que também não tem essa vivência, o que ela passou na escola. Porque geralmente a nossa geração e a geração anterior da minha não sabia se expressar quando sofria um bullying, por exemplo. Nem existia a palavra bullying. Então chegava em casa, chorava, fazia xixi na cama. E aí acontecia o quê? Era isso, não acontecia nada, só piorava. Silêncio, né? A gente Silêncio. ficava em silêncio e sofria. a criança sem saber o que estava acontecendo. E os pais não sabiam como agir com aquilo. Por isso que o Fuck My Brain é super necessário, para trazer assuntos, para compartilhar histórias, para trazer entendimento para quem já conhece um pouco do tema e para ampliar,
para quem não conhece. Isso é muito necessário. Já ganha nota 10, já ganha nota 10, Natália Mestre. Carla, eu achei super interessante, né, que você trouxe esse conceito do doar a coragem, né? Então, pelo livro, né, tô vendo aqui o Amiga Coragem e o Doe Coragem. Eu acho que a gente tem uma crença, que acho que a gente até pode desconstruir aqui, que é que você ou nasce com a coragem, então, de repente, é um arcabouço aí de características que você nasceu com ela, ou é algo realmente que você aprendeu com seus pais, que já é algo que você já trouxe aqui. Mas a partir do momento em que você traz o fator da amiga ou o fator de doar coragens, me traz uma ideia de que a rede que convive com você, a rede que está com você, ela pode te ajudar a ser mais corajosa ou não. Então esse já é um primeiro ponto que eu vou querer te ouvir. Mas agora, vou querer trazer também um ponto que é a coragem sobre o trabalho, né? Então, assim, eu sei que você teve uma vivência de trabalho que eu queria muito entender como você descobriu a sua coragem e o impacto das pessoas na sua coragem no seu profissional. Nossa, que perguntas profundas, gente. F my brain, cara. Tô vendo, vai acontecer isso com o meu cérebro já. Bom, a primeira pergunta é possível doar coragem? É necessário doar coragem? Porque, como eu disse, todo mundo é corajoso na sua essência. Muitas vezes você vê que uma pessoa que era incrível foi se apagando, foi ficando meio, fora da própria realidade. E como você faz? Claro, temos as terapias, temos as coisas que ela pode procurar para socorrer. Mas você, como pessoa, você pode chegar para ela e, por exemplo, se você abrir esse livro, uma página aleatória, vai vir alguma mensagem que pode ser bacana para aquele momento. Você fala assim, caramba, eu gosto de abrir, aleatório assim, sempre vem, o que vem? Ufa, achei que era impossível. Um final feliz sempre nos remete a um suspiro, e esse simples ato pode salvar a gente de qualquer perrengue, naquela hora que dá vontade de mandar alguém para aquele lugar ou de sumir do mapa. Respirar com consciência traz uma troca de energia capaz de muitas coisas boas. E aí ela discorre sobre isso. E todos esses pensamentos são de uma página. Né? Então você resolve aqui, você pode sacar essa folha e doar para a pessoa. É genial isso. Obrigada, mas é bem isso. Então você, às vezes uma coisinha que você faça ou fale, é um gatilho para você falar, cara, realmente eu tô fazendo uma grande cagada. Por que não mudar o comportamento? Por que não respirar com consciência? Uma coisa que eu falo, o simples resolve. Mas a gente não está acostumado ao simples, né? A gente está acostumado a coisas mirabolantes, a tudo que é cheio de 30 viradas, dá 3 pulinhos, muitas coisas. E às vezes, não, sempre, eu falo que sempre o simples resolve. Respira, com consciência, respira, olha que fácil. E você pode chegar para alguém que está lá numa crise de ansiedade, claro que tem medicamentos, médicos, psiquiatras, mas numa situação emergencial você fala para ela, respira, eu tô aqui. E resolve. A pessoa consegue sair daquele estado de crise braba. E é o simples, e isso é doar coragem. Então, quando a gente consegue fazer isso de uma forma, com a nossa essência, com a nossa coragem, chega no outro de uma forma sincera, e isso reverte em coisa positiva. Quanto à sua segunda pergunta sobre a coragem no trabalho, eu falo para muitas pessoas sobre transição de carreira. Eu tive que ser muito corajosa, porque a Marina me conhece há muito tempo, uma mulher incrível, com quem eu aprendi muito, e não estou sendo, rasgando seda à toa, é a pura verdade, é a pura verdade. Ela sempre foi muito de unir as pessoas, nem sempre entendida por isso, Ela é assim até hoje. Ela é carinhosa e as pessoas não entendem as pessoas carinhosas, já reparou? Sim. A pessoa bruta, todo mundo fala, faz parte, teve um mau dia. E a pessoa carinhosa é tida como vários adjetivos, né? Então, assim, então eu tive muitas experiências nesse mundo corporativo, como ela falou, na abertura, 35 anos. Eu comecei em 1988. Eu era uma menina, tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro. Outras realidades, e eu vim pra cá e o mundo fez assim, vum. Eu falei, cara, e agora? Tô lascada. E aí eu tive que aprender, tanto que a minha chefe falou que só me promoveu depois de estágio a assistente, porque ela passou por 3 ou 5 pessoas na minha frente. Ela não acreditava em mim, porque ela tinha na cabeça dela uma crença que carioca era meio lesado, meio devagar, meio não sei o quê. Aí um passou mal, o outro faltou, o outro não foi. Ela falou, só sobrou essa daqui mesmo. Aí que ela me contratou, virou minha amiga. Mas eu não sabia me colocar. E foi muito difícil pra mim também. Então, ao longo da minha vida, eu tive que provar muitas vezes, a gente tá no Dia Internacional da Mulher, inclusive, muitas vezes eu tive que provar pras pessoas, e muitas vezes eu usei
o elemento errado para isso, como muitas mulheres, como nós todas já passamos por isso, para se impor, né? Não veio uma bula para você, olha, para você sair de casa, onde você só fazia tricô, e para chegar no mercado de trabalho cheio de homens, você tem que fazer dessa forma. Não veio essa bula. E aí, a gente teve que aprender sozinha, com os elementos que a gente tinha. A minha mãe foi uma desbravadora, ela foi uma guerreira, eu falo sobre ela nas minhas palestras, me ensinou bastante, mas ela era ariana também, como eu. E ela também teve que enfiar o pé na porta. Então, por osmose, eu também, no começo da minha carreira, enfiei muito o pé na porta. E eu tive que reaprender, com a inteligência emocional, a ter um ponto de equilíbrio para que o meu exemplo, que tudo que eu fizesse fosse mais bacana. E eu recomendo que as pessoas busquem a sua transição de carreira se quiserem ser mais felizes, como você. Eu vejo a Marina hoje com o olho brilhando, eu fico feliz, muito mais divertida, muito mais alegre. E isso é exemplar. E também recomendo que as pessoas nos seus ambientes de trabalho procurem ressignificar o que é ser líder. Não copiem os homens, não copiem a outra pessoa, não copiem, né, aquela chefe do Diabo Veste Prada. Né? Aquilo lá foi marcante para todo mundo. E aí, aquilo lá foi até ruim pra gente. Se vocês pensarem bem, só virou nós ficamos mais estigmatizadas. Porque a mulher, quando não gosta de uma coisa e demonstra isso de uma forma mais forte, ela é como chiliquenta, ela tá no mau dia, tem piadas até piores. O homem dá chilique, como eu já vi muitos, normal, faz parte. E a gente, às vezes, corrobora para isso continuar dessa forma. Eu queria compartilhar, assim, a Carla me conheceu numa fase que talvez eu não falasse muitos nãos, né? E eu tive a percepção de que eu não tinha coragem para dizer não. E como o tema hoje é coragem, acho que vale tocar nesse ponto, né? Falar não é muito difícil. Você tem que ter muita coragem para falar não. Uhum. Porque se você fala não, você está afetando o outro, você está gerando desconforto no outro, você está negando alguma coisa para alguém. E o medo de você, ao dizer não, perder coisas. Era a oportunidade, mas não dá. Né? Mas, de repente, você tem que falar um não. Seja pela sua saúde mental, seja porque simplesmente não dá para fazer, seja porque você entende com propriedade, sendo um profissional da área, que aquilo não é o caminho adequado e que você pode propor uma coisa melhor. Então, ter a coragem de começar a falar não me veio muito tarde na vida. Mas que bom que veio, porque hoje eu digo não para algumas coisas e digo com segurança, não digo sofrendo, não digo, disse não, meu Deus do céu, não, eu digo não. E tem até a brincadeirinha, né, de que quando você tem 20, você só fala sim, quando você tem 30, você fala sim, não sei o que. Depois você começa a dizer não, e quando tá com 60, 50, você fala, quero que se exploda, né? As pessoas vão relaxando nesse processo, né? Mas, voltando para o que as pessoas têm buscado na internet, né, o coragem para isso, coragem para aquilo, coragem... Você tá querendo comentar alguma coisa? Tá, sim. Eu queria falar uma coisa. Vocês façam, e todos vocês façam, um retrospecto de pessoas de sucesso que vocês conhecem. De pessoas que vocês gostariam de modelar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Todas elas tiveram coragem para dizer não. Todas elas foram corajosas. Porque a pessoa que só diz sim, ela serve para aquele momento. Sim. Mas ela não se destaca. E a gente vai para casa com o estômago cozinhando, com a cabeça fervendo, e a gente se ferra, como ser humano também. A gente momentaneamente pode ter uma promoção, mas a pessoa que é corajosa, ela brilha. Ela brilha, você pode perceber nos ambientes onde vocês trabalharam, onde os familiares trabalharam, na própria família, não sei nem se é um ambiente corporativo. As pessoas que são autênticas, elas chegam com um brilho diferenciado. E isso faz toda a diferença. Não nos ensinaram, porque nos ensinaram a ter medo. E a gente também precisou aprender para poder, puxa, eu quero aquele cargo, puxa, eu quero ser promovida, puxa, eu quero aquela coisa. Só que se a gente conseguir aprender a se colocar, claro que sem esbravejar, sem precisar... Ser agressivo. Ser agressivo. E se colocar, sempre dá certo. Mas sabe como é sempre? É sempre. É uma conta que fecha. E a gente vê nos casos onde vocês devem estar pensando aí que funciona. E a gente não aprendeu isso, como ela falou, aprendeu muito tarde. É uma libertação. É uma libertação. Por que não nos ensinaram isso quando nós éramos pequenos, entende? Por isso que eu acho necessário ensinar isso para as crianças, para elas sofrerem menos, e o caminho que elas vão trilhar, elas vão ser muito mais felizes, muito mais cedo, muito mais rápido, ou sempre. Porque elas não vão perder a coragem delas. Mas apesar de que eu faço rodas de conversa em escolas hoje, a maior parte das crianças que eu falo assim, quem é corajoso?
Nem 10%. Quem tem medo, e o medo não é o oposto da coragem, é porque é uma forma delas entenderem. Claro. Quem tem medo é quase 100%. Dói até meu coração na hora. Porque é muito forte. Quase 100%, porque ali você vai conduzindo a história para que elas se manifestem, né? Talvez num papo rápido, assim, a pessoa não diga, a criança não diga. Mas quando você já vai indo, você vê que 100% de um colégio tem medo. Você fala assim, urgentemente a gente tem que reverter isso. Senhora. É verdade. Eu assustei com esse dado. Mas eu acho que é assustador. Fazer uma pontuação em cima, Lu, rapidinho, que eu acho que fica muito claro que também, né, não nos ensinavam sobre a coragem do modo como nós hoje podemos ensinar, né? Porque se você pegar os nossos pais, o que eles aprenderam falando na questão profissional, né? Eles aprenderam que você aceita tudo que o chefe te impõe, Manda porque senão, quem pode, exatamente, obedece quem tem juízo, né? Então não tinha outra coisa. E aí por quê? Porque também os pais deles não ensinaram. Então foi uma replicação de modelos onde nós aqui vamos ter oportunidades de ensinar diferente, porque nós estamos enxergando diferente, né? Com conquistas como a que a Má pontuou. Aprendemos a dizer não. Nota 10, nota 10. Aprendemos a dizer não. E eu fiquei até interessada, Lu, não sei se era isso que você ia falar. Quando as crianças falam de medo, do que é o medo, né? Porque eu acho que a gente vive uma situação onde as crianças têm realmente muito medo, porque a gente tá falando, olha, medo que te roubem, não saia na rua, o celular. Eu acho que a gente vive essa situação de violência. Era isso, Lu? Não sei se você ia trazer isso. Não, eu ia fazer uma pergunta de outra... desculpa. De outro lugar. Elas têm medo de barata, de assalto, elas têm medo de se colocar. Uau. Elas têm medo de serem elas mesmas. Elas têm medo de sair com a roupa que elas queriam. Nossa, mas Elas têm medo de se expressar do jeito que elas são. Esse que é o que elas sentem como medo. Então elas se escondem muitas vezes ou criam personagens, às vezes agressivos, às vezes debochados, às vezes de outros estilos, para poderem se colocar na sociedade. Sim, nós não sabíamos, nossos pais não sabiam, ninguém é culpado nessa história, não tinha, né, eu sou muito fã de um cara que na época do Dia a Dia, eu vi que a Silvia Popovic esteve aqui, né, e na época do Dia a Dia na TV Bandeirantes, o Flávio Gicovati, ele fez história, porque ele levava assuntos da psicologia de uma forma, numa linguagem fácil para todo mundo, e ali ele foi disruptivo, e até hoje os livros dele eu uso para mim, e uso nos meus trabalhos, porque até hoje o que ele escreveu, o que ele falou lá na década de 80 funcionam, né? Então, ali que a gente começou, nossa, não é que é verdade? Não é que é mesmo? E não é que é isso mesmo? Mas muito pouca gente buscava esse tipo de conteúdo, de uma forma mais profunda. Graças a Deus que as coisas mudaram, estamos aqui, a gente está se reinventando e ensinando para as crianças. Está tudo certo, temos esperança aí. Não, eu acho incrível. Eu acho que do tema de crianças, medos e coragens, eu acho que é bem por essa linha da gente não... eu acho que a criança nem sabe o que é coragem, porque para ela a coragem é reflexo de um ato físico. Eu acho que esse é o grande papel. A coragem para a criança é um ato de uma reflexão física. Eu tenho coragem de me jogar, eu tenho coragem de fazer isso. E não o que eu comentei antes da minha filha, que é a coragem de mudanças de estado emocional. E o medo, ele te dá muito mais outros aspectos. Então, acho que elas se enxergam muito mais nesse lugar. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui sobre a história da coragem da mulher, né, no ambiente de trabalho. Então, e não é sobre levantar bandeiras, é sobre uma verdade, uma realidade do que a gente vem no enfrentamento de mulheres lutando para cada vez mais chegar em cargos de liderança, que alguns chamam de cargo de poder, mas eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que é uma questão do poder, né? É o cargo de liderança para você inspirar outras pessoas a um dia chegarem também nesse lugar. E hoje eu tenho um cargo de liderança e no qual eu sei que eu tenho muitas pessoas abaixo de mim, nos quais eu quero inspirar outras mulheres. E, recentemente, quando eu assumi esse novo cargo de liderança, um primeiro feedback que eu tive foi sobre representatividade. Uma menina falou assim, nossa, que bom que agora no board temos uma mulher. Isso, pra mim, eu falei, caramba, não era algo que eu naturalmente esperaria que uma pessoa falasse da felicidade de uma outra mulher, né? Ainda num cargo de gerência, ver uma outra mulher, então é sobre representatividade. E aí eu comecei a fazer um retrospecto sobre a minha carreira, né? Como que eu cheguei até lá? O que eu vivi? Quais foram as etapas, né, do que eu passei? E aí sobre os nãos do que a gente está falando, eu acho que um dos grandes problemas para mim
de dor, né, ao longo dessa minha jornada, é porque como mulher eu não podia falar não à oportunidade. Como mulher, a coragem, e sim, sou ariana também, é um ímpeto natural meu, sair e você fala, tem um problema, eu quero resolver. Tem uma oportunidade, eu quero ir. Mas muitas vezes eu não estava preparada para aquela oportunidade. Sim, por isso também. Muitas vezes eu fui exposta em momentos em que eu emocionalmente não estava preparada para liderar ou estar naquela posição. E depois eu paguei o pato. Sim. Né? Vem a conta, né? Mas eu acho que o lado da mulher não ter tantas oportunidades também me dava algo. Você não pode falar não, você vai. Luciana, você vai e você vai dar um jeito, porque a gente dá um jeito e eu vou conseguir fazer acontecer. E eu não estava emocionalmente preparada muitas vezes para esse momento. Só que falar não para uma mulher num ato ao longo da jornada de carreira é muito diferente do que um homem. Era. Tá mudando. Era, né? Até aqui, eu tenho 40 anos, né? Era muito diferente. Eu tinha que abraçar todas as oportunidades, porque não podia ser que não aparecesse outra. Por que eu vou falar, não, eu acho que emocionalmente não tô preparada pra isso? Não existia nem essa forma de diálogo. Essa reflexão, né? E não tinha nem essa reflexão. Interna. E a gente acabava sofrendo consequências na nossa saúde mental, de outras formas. Então, hoje, quando eu me vejo num cargo de liderança, tendo a possibilidade, novamente, de estar numa corporação, num cargo de liderança, no qual eu escuto pessoas falando, estou felizes por estar com uma representatividade feminina, a primeira coisa que vem na minha mente é uma reflexão que eu tive lá atrás, no começo da minha carreira, quando eu enxergava as mulheres na liderança com comportamentos masculinos. Sim. Eu falava, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a mulher na liderança que vai abrir mão da vida pessoal dela, que eu nunca mais vou poder ser meu filho, que o marido tem que ficar em casa para ela poder ser a chefe. Porque isso não é uma mulher na liderança, isso é um comportamento masculino, que não era o que eu queria. Então, desde muito cedo, eu tinha essa percepção que quando eu chegasse lá, e no dia que eu chegasse lá, eu ia continuar sendo a minha essência, que é a essência feminina. Eu não ia mudar a minha essência feminina e para exercer um papel na liderança com um comportamento masculino. E eu acho que essa é uma grande faísca da minha coragem. De manter a minha essência feminina num cargo de liderança, no qual muitas vezes as pessoas esperam que você tenha comportamentos masculinos, que não é mostrar sua sensibilidade, é não mostrar sua vulnerabilidade, é não ter acolhimento, ser muito mais frio, ser muito mais distante. Você tem que ter um comportamento distante, porque agora você é um líder. Não podia chorar, né? Imagina. Quem podia chorar no ambiente de trabalho, gente? Até hoje, desculpa, não quem pode, pode chorar no ambiente de trabalho? Ela é taxada. Mas a mulher eu tenho uma pergunta pra taxada. você, posso? Não sei nem qual é o seu cargo, mas eu vou te provocar. Por favor. Fuck my brain. Vou fazer isso. Eu gosto de fazer isso pra provocar. Eu não digo a você, não sobre você, nem sobre a empresa onde você trabalha, que eu nem sei qual é. Mas eu fiz um texto, um artigo que a essa altura já saiu, porque eu estou em alguns grupos de RH, e não é uma crítica para ninguém de RH, é só uma reflexão. Estamos no Dia Internacional da Mulher. O que pensam e o que fazem nas empresas nesse dia? É uma reflexão para se levar para as empresas desse Brasil inteiro. Todos os níveis, todas as coisas, né? Porque eu estava comentando até com o meu colega, o Vitor. Uma empresa foi dar um chaveiro em forma de coração. E eu falei, meu Deus, aonde estamos? No século XXI. Hello, né? Muitas vezes, nos cargos de RH, a gente vê que as próprias mulheres, quando têm que contratar, elas não contratam pessoas que têm uma pretensão de engravidar. Muitas vezes, a gente ainda como mulheres que somos, a gente, quando uma mulher está com um filho doente, ou está com um filho pequeno, ou quando tem várias dificuldades com essa questão, nós também fazemos cara feia ou pensamos coisas que não são bacanas. E eu não estou falando de uma minoria, estamos falando de uma maioria. Portanto, nós ainda temos muito a fazer por nós mesmas. E sorte que você teve esse insight muito cedo, mas não é comum. E a gente precisa se ajudar, por isso vocês estão aqui. Eu não estava puxando o saco, estou falando a verdade. Muitos cortes, muitas coisas, porque isso tem que ser mudado. E a gente, infelizmente, se você reparar, nós nos sabotamos muito também. Então, assim, a gente se prepara para fazer uma coisa incrível, um PowerPoint, um negócio incrível com uma apresentação. Você chega lá, você sempre fala, acho que não foi bom, acho que não foi legal. Por que não foi legal se você fez o seu melhor? Né? E aí a gente está sempre querendo o aval de alguém, sempre querendo que alguém chancele o que a gente é.
E se você for do RH e chegar pro seu chefe e falar assim, olha, dar isso aqui é ridículo, gente. Vamos pensar num negócio melhor? Coragem, gente! Só vai sair do lugar comum quem tiver coragem. Marina Colasanti já falava, viver, se acostumar, não é legal. Né? Eu amo Marina Colasanti, tive a oportunidade de contar isso pra ela. Então, assim, vamos sair da mediocridade. É o que eu convido a todos, e vocês estão fazendo isso aqui. E eu, parabéns por você ter tido esse insight. Mas não é comum. Então, que vocês consigam fazer outras pessoas refletirem sobre isso. Nossa, maravilhoso. 10, 10, 10, gente. Eba. Incrível esse... Eu tô envolvida aqui. Você falou que você ia fazer uma pergunta. Você ia fazer alguma pergunta? Não, a pergunta era sobre isso. devolver. Não era sobre você, mas Sim. era sobre o ambiente, o universo. E eu acho que é o que me traz gente? a maturidade também, qual que é o olhar do não? É sobre as escolhas. Então, antes de entrar nessa empresa, eu tive muita possibilidade de conhecer sobre a empresa, de entender os valores reais. Então, eu acho que isso é um olhar que antes eu não teria. Olha para onde você está indo trabalhar, entende a cultura da empresa, não é sobre a proposta da carta salarial. Como que ela trata as mulheres? Qual que é a visão de diversidade e inclusão sobre a representatividade, não de uma forma piegas, mas verdadeira? Porque isso vai ser o reflexo no seu dia a dia. Como que é o não sobre um acolhimento relacionado a uma mãe que tem um filho recém-nascido e está voltando? Pra baixo, Exatamente. Porque a pessoa que ganha um salário mínimo, que tem um chefe horrendo, não tem como dizer não. Total. Então a gente tem que vir de cima para baixo, disseminar esses exemplos para que isso se torne uma realidade mais presente na vida de todos nós. Tomara que eu esteja viva para ver isso ainda. Tomara, Nossa, com falou certeza. tudo. Falou tudo. Carla, ainda nesse papo, né? Eu acho que a Lu pontuou uma questão do feminino, né? Em relação à coragem. Você trouxe exemplos até que me lembram uma questão de uma síndrome de uma impostora, que a gente tem muito, né? Então, quanto a gente duvida da gente o tempo todo. A gente sabe de pesquisas, né? Que um homem, quando olha uma vaga, ele se aplica e acha que ele tem todas aquelas características. A gente olha, a gente não aplica, sendo que a gente tem, sei lá, 8 de 10. A gente fala, isso daqui não é pra mim. Mas passando nós mulheres, né, numa ideia de síndrome de impostora no trabalho, ou também numa ideia de um relacionamento onde você aceita e vai aceitando e vai... Como é que caixa de ferramentas uma mulher tem pra ter essa coragem? Sabe, a gente tá falando também um pouco de autoestima, do que a gente tá falando pra que a gente tire um pouco a cara que tá aqui afundada e fale, não, eu sou boa no trabalho, não, eu sou muito melhor que esse cara, ele que, né, fuck, e eu siga. A gente tem que pensar que em relação a isso que você tocou sobre relacionamentos em casais, é muito relevante. E é legal falarmos sobre isso. Eu tenho falado bastante sobre isso. Porque a gente vem de um lugar onde somente o homem trabalhava. Muitas mulheres acabaram ficando em casa com o marido que sustentava a casa. Por mais que ela soubesse ou quisesse, ela não podia dizer ou fazer coisas que ela pretendia fazer. Eu soube de histórias recentemente, num evento que eu estive presente do Grupo Mulheres do Brasil, assim, cabeludas, que você fala, não faz parte da minha realidade, como é que pode? Sabe, de mulheres que sofreram coisas horríveis, e como que você faz para fazer essa pessoa mudar de vida? Não é fácil para ela, porque ela não tem o poder aquisitivo, ela tem um monte de filhos, então não é uma realidade fácil de ser mudada, né? Então, quando a gente percebe essa coisa, o acolhimento, hoje já temos alguns lugares, casas de abrigo e tudo mais, que resolvem essas questões iniciais. No Brasil todo tem, os governos, as políticas públicas já estão visando mais esse lado, porque a gente está dando uma virada. A mulher hoje, assim, a minha avó não trabalhou. A minha mãe foi para o mercado de trabalho, teve que enfrentar muito machismo, teve que ser muito, assim, agressiva, teve que ser, porque senão ela não teria se imposto. Ela chegou muito longe, mesmo sendo bastante feminina, mesmo eu fiz um podcast com ela antes dela morrer, eu fiz um podcast com ela, que ela me contou coisas que eu não imaginava, que eu ouvi recentemente, chorava copiosamente, o quanto ela me inspirou com os exemplos dela. Então, assim, e eu vim depois dela. Aprendi muito, ainda não tinha Google. Ela me deu vários livros de presente, como O Corpo Fala, que é o simples que resolve. Claro, a Amy Cuddy é uma mulher que falou que a linguagem corporal diz muito sobre o que nós botamos no nosso cérebro, decodificou isso, bacana, cientificamente, bacana. Antes tinha um livro chamado O Corpo Fala, que até hoje ele resolve bem.
que é uma ferramenta para você inverter a autossabotagem, por exemplo, né? A gente pode dizer pra gente, antes de um evento, como que a gente tem que se portar, se programar a mente, reforçar o nosso estado alerta, calar o nosso ego e dizer quem manda que sou eu, porra! Cacilda! Então é quando a gente diz quem manda, que é você com a sua cabeça, que a gente consegue calar o nosso ego, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas frustrações, todos os nossos... Quantas de nós, mulheres, com as classes econômicas variadas, a gente vai no melhor cabeleireiro, faz um cabelo bonito, bota uma maquiagem bacana, põe a melhor roupa, chega num casamento e fala, nossa, eu sou a pior. Todo mundo. Tô mal vestida. A minha roupa... Nossa, Quantas vezes você deixou de sair porque você achou que você não estava bonita o suficiente, bem vestida o até me suficiente? arrepia. Ou que você não tinha uma roupa. Não é muito louco isso? E de você chegar numa festa e curtir. Mesmo que você não esteja com uma roupa legal, de você curtir, de viver a vida. A vida é sua, a gente nasce e morre sozinho, ninguém morre pela gente. Você já vem dando um pouco dessas dicas, e como a gente fala, né, de como fazer grandes mudanças, é o nosso tema, né, como ter coragem para fazer grandes mudanças, e aí volta aquela questão do Google, né, como fazer isso, como falar com aquela pessoa, como pedir demissão, como fazer uma mudança de carreira, de uma transição de carreira. A pessoa se olha querendo fazer uma coisa e ela não tem coragem de fazer, seja limpar a casa, seja ir para academia, e não é preguiça, é medo, né? Que aí você preciso ter coragem para fazer um movimento, e que quando eu olho para frente, eu tô mais vendo os negativos do que os positivos, vendo as minhas incompetências ou aquelas que eu acho que eu tenho, do que as minhas competências. O que você propõe, Carla, com todo o seu conhecimento de psicologia, com todo esse trabalho que você vem fazendo já com tantas pessoas, aonde que eu busco, o que eu faço, o primeiro passo que eu posso dar? Porque varia muito de pessoa para pessoa, eu entendo perfeitamente, varia de história para história e varia do que eu quero fazer. Quero saltar de paraquedas, estou com medo, uma vez que você já está lá, o cara te joga do avião, tá bom? Mas aonde que eu busco, qual é o primeiro passo? O que eu posso pensar para que alivie um pouco mais isso para mim e eu deixe a coragem aparecer? Nossa, Marina, suas perguntas. Não é à toa que era uma repórter excelente. Estou muito honrada de ser entrevistada pela Marina. Obrigada. Como o mundo gira, né? Que legal. É muito bacana você me falar isso. Vieram várias respostas na minha mente para dar, mas também vieram pensamentos sobre uma resposta que seja bacana para pessoas de vários tipos né, desse Brasilzão. Sim. Porque eu poderia dar uma resposta para uma pessoa que tem poder aquisitivo, poderia dar uma resposta para uma pessoa que tem poder intelectual, poderia dar outra resposta para uma pessoa que tem vontades definidas para me dizer. A primeira coisa para todo mundo é procurar no Google alguns aprendizados. E eu recomendo, por exemplo, para quem quiser, o Tony Robbins. Eu aprendi com o Tony Robbins, ele me disse, eu não sou o seu guru. E eu falei, não é meu guru. E eu adorei, tem até um texto aqui sobre isso, porque por isso que tem os falsos gurus, não siga guru nenhum, use a sua consciência, o seu raciocínio. Primeiramente, agregue conhecimentos, busque conhecimentos de várias formas e tenha a sua consciência do que você quer fazer. Ponto 2, a partir do momento que você aprendeu, se você não usar, você se frustra, é uma regra da vida. Então, o Amit Goswami que fala isso, né? Se você não usar o que você aprendeu, você se frustra. É frustração pura. Por isso tá cheio de gente frustrada nesse mundo, entende? Porque ela sabe como que tem que fazer para emagrecer, mas ela faz? Não. O que gera? Frustração. Então, ou você se conforma, eu sou assim, beleza. Para de ficar se sabotando, botando energia ruim, porque a gente é vibração. Não é mais a última coisa de tudo, não é mais o átomo, é energia. E quando a gente é energia, como eu falei da festa, a gente pode estar aqui de boca fechada. Quando você vai contratar alguém na sua empresa, a pessoa pode não ter aquele currículo incrível, pode não ter o melhor argumento porque ela está nervosa naquele momento, mas você olha no olho dela e você sente uma coisa que você fala, não sei explicar. Você chega em casa e comenta com o marido, não entendi, mas eu preferi ela. Bateu. Então, por quê? Porque a energia veio antes de qualquer coisa que o ego quis fazer, botou melhor brinco, botou a melhor roupa. Eu sempre contratei estagiário e eles todos se deram bem, graças a Deus, eu sou muito feliz por isso, quando eu tive as oportunidades na vida profissional. E muitos tiram sarro da minha forma como eu contratei.
Porque eu mal via o currículo, vou falar a verdade pra vocês. O Mauro, que depois nos assiste, ele é muito engraçado, ele conta. E eu já peguei e falei, onde você estudou, onde você mora, não sei o quê, bati o olho, tá contratado. E ele é um excelente profissional hoje, por exemplo. Porque eu ia pela energia, pelo olho no olho, e pelo ingrediente, por quem mais queria. Quem queria mais. Quem queria mais, e isso não tá na palavra, tá no que a gente tá aprendendo nos dias de hoje, que é a gente não usar o ego, é a gente usar a nossa sensibilidade, a nossa coragem. Então olha no olho da pessoa e vê o quanto ela quer. Eu tinha uma vez, eu nunca me esqueço, eu estava no SBT, e eu tinha 2 excelentes candidatos, eu falei, eu não posso ser injusta, eu procurei, se tem uma característica minha, é não ser injusta. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha frações de segundos para decidir o que eu vou fazer, e aí eu fiz uma pergunta para os 2 e falei, vai ser na resposta dessa pergunta que eu vou tirar. E eu não lembro o que eu perguntei, mas eu lembro que o que veio de resposta foi o quanto eles me trouxeram de vontade de estar ali. E eu não errei. O Fernando Mancini tá na Globo até hoje e eu fico muito grata. Então, assim, eu sempre procurei ver isso, mais do que o que a pessoa pode trazer de embalagem para vocês, para nós, né? Que isso é muito bonito, mas não é a nossa essência. A nossa essência é o gosto, né? Como presente que você me deu. Sensacional, sensacional. Acho que vários booms aqui de coragem, de informações, mas eu queria ouvir um pouco sobre a sua história. Uau. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre momentos da sua história, da sua trajetória, que você entendeu que a coragem foi esse boom que te deixou sair, dar o próximo passo e chegar onde você passou. Assim, conta um pouquinho pra gente. Nossa. Dividir. Daquela seleção. Eu não pensei numa resposta, vamos pensar agora uma resposta condizente. Olha, todo mundo que me conhece, minhas amigas de Colégio Santos Anjos no Rio de Janeiro, nós temos um grupo até hoje que se encontra e tal, bem ativo. Elas falam que eu já era corajosa. Eu falo, você já falava que queria escrever um livro. Eu falei, A Moraima fala isso. Eu não lembrava. Colegas de trabalho da época de 20, 30 anos atrás falavam que eu já falava sobre isso nos papos de corredor. Eu falava, Então, eu acho que eu tenho um pouco disso naturalmente. A forma de expressar a minha coragem vem muito numa coisa também que o signo de Áries ajuda, que é querer ajudar o outro. Eu gosto de ajudar o outro, gosto de tirar essa pessoa do lugar comum, eu gosto de estimular essa pessoa a ser ela mesma. Isso me dá um gás danado, porque na verdade quando a gente faz pro outro, a gente faz pra gente mesmo, né? Então vem disso. Alguns momentos de coragem, por exemplo, muito fortes, foi quando esse é muito marcante, quando eu tive um convite para sair da Record para ir pro SBT. Para mim, aquilo foi a decisão mais difícil da minha vida, porque na Record eu era uma pessoa já bem relacionada, tinha um cargo maravilhoso, e eu precisava ir para uma emissora, que eu não sabia o que era, mas eu fui convidada pelo próprio Silvio Santos. E eu falava, gente, que coisa, né? Quem sou eu na fila do pão, né? A autossabotagem, né? Seu Silvio, você vê? Fui na casa dele. Então foi assim, um momento que eu falei, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí você bota um monte de coisa na mesa, racionaliza tudo, o que eu faço? E aí você fala assim, vou ver qual é, vou ficar na mesma, pra quê? Eu já sei o que é aqui. Eu vou ver o que não tem, o que tem lá. E foi lá, se vocês querem saber, que eu me reinventei como líder. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu me emociono. Ai, gente, bonitinha. Porque foi muito. Você vê que a Marina, quando me viu, ela falou, você não é a Ariana, que você é uma pessoa fofa. Eu só me tornei essa pessoa mais fofa que ela falou, que me surpreende ouvir, porque eu precisei sair da Record. Não por mal, eu amo a Record. Amei trabalhar ali, não tô desdenhando o que eu passei ali, mas para ir para um SBT, onde eu tive uma equipe e uma forma de liderança que me abasteceram como ser humano de uma forma ímpar. E dali eu vi que era possível me desvencilhar um pouco daquela posição agressiva, do que a minha mãe sem querer também me passou, do mundo machista, e colocar, e ver pessoas brilhando, e saltitando. Para mim foi revelador e libertador, e é o que me representa mais do que eu sou hoje, né? E foi lá que eu comecei essa virada que eu sou hoje. Ai, coisa mais fofa, gente. E lá foi a virada que eu sou hoje, começou há 15 anos no SBT. E aí você começou lá a plantar essa sementinha dessa explosão dos livros, das palestras e tudo mais. E de uma forma não muito comum, porque lá minha avó e minha mãe ficaram internadas no mesmo hospital. Uma faleceu e a outra ficou em coma, mas depois voltou. Eu me separei do meu marido.
Caraca, quanta coisa. Muita coisa. E aí, eu comentando isso com o meu chefe da Record, pra onde eu voltei depois, ele falou, e você gostou? Eu falei, gostei, porque se eu tivesse ficado aqui, eu tinha infartado, tinha morrido. Porque lá eu tava num outro momento, eu consegui ver a vida de uma outra forma, por várias questões. E uma amiga, uma repórter também, a Roberta Peporini, me deu um livro que me salvou. E foi ali que me deu, assim, virou a minha chave. E por isso que eu gosto de doar coragem, porque basta isso, ó, pra alguém mudar de vida. Basta um negocinho, não precisa muito discurso, não precisa nada, nem precisa ser trágico. Basta um exemplo, basta uma fala, pra você falar e falar, nossa, e você se espelhar naquilo, e você também fazer a sua virada de chave. E foi o que aconteceu comigo. Então, acho que respondendo foi minha Qual foi o maratona. livro? Fiquei curiosa. Sabe que eles já me perguntaram, na verdade, o autor, eu sei qual é, o nome do livro eu não vou lembrar, porque eu não lembro o nome de livro nenhum, só do meu. Mas, na verdade, é do Gasparetto, foi um livro do Gasparetto. E, na época, fez muito sentido para mim. Então, assim, foi uma coisa que eu comecei, naquela época, eu ia reclamar com uma amiga 2, amiga 3, amiga 4. Eu falava 4, 5, vamos variar um pouquinho, e ninguém mais me aguentava. E aí foi quando eu falei assim, chega de encher o saco, vamos arregaçar as mangas e trabalhar? Vamos fazer. E o Gasparetto, ele, não lembro do contexto do livro no todo, mas no todo, ele falava assim, vamos ter autorresponsabilidade? Vamos parar de passar por um mim para o outro? Aí foi quando eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Não terceirize a culpa. Não terceirize nada. Né? E aí foi ali que eu comecei. E eu falo que quem põe o pé ali, nessa questão de se conhecer, não volta mais. Eu falo uma coisa até engraçada, que é como você aprender que o certo é falar problema. Você nunca mais volta a falar problema. Então, se você sabe que o certo é você ter que fazer tal coisa para você ser feliz, se você não fizer isso, é frustração na certa. Sem dúvida. Nossa, mas é muito... É tão bonito ver quando ela começou a falar, né, da experiência dela que se emocionou, alguém ter esse amor, né, descrever com amor uma coisa de profissão, uma coisa de cargo, né, da relação dela com as outras pessoas. Muito incrível, muita gratidão, exatamente, é muito incrível. Carla, a gente tava falando aqui, né, eu acho que a coragem, ela tá muito relacionada, a questão da coragem, né, eu acho que anda junta com o medo que a gente tem da falha, né? Acho que quase todas as coisas que a gente trouxe sobre exemplos tem do outro lado um medo de falhar, né? Acho que a gente tem medo de falha, medo de desconhecidos. Eu queria entender um pouco como, assim, a gente vem discutindo muito essa questão da imperfeição, até pela Brené Brown mesmo, né? Da coragem de ser imperfeita. Então, assim, como a gente aprendendo que, de fato, a gente falha, a gente é imperfeito, nos torna mais corajosos no dia a dia? Muito bacana. Eu amo a Brené Brown. Eu diria que a gente tem que começar a implementar isso no simples, na gente mesmo. Porque se a gente se cobra tanto, a gente passa a cobrar o outro. A gente transfere isso. E por que a gente precisa se cobrar tanto se a gente é feliz quando a gente é a gente mesmo? Se você usou a sua melhor versão, você fez o que pôde da forma como você conseguiu. Como você podia. E falta esse entendimento. Então, realmente, um filho, quando quebra uma coisa, a primeira coisa que ele faz é, não fui eu, foi ele. Porque, naturalmente, a gente vai olhar feio, vai reprimir. E eu, desde sempre, de uma forma natural, ensinei pro meu filho a falar a verdade. E ele já me ligava, olha, quebrei não sei o que eu tinha acabado de comprar porque ele jogou bola na sala. Eu falei, bom, você não vai querer que eu fique feliz, né? Mas tudo bem, você me falou a verdade, tá tudo certo. Talvez a gente tenha que botar isso de uma forma... normalizar isso daí, sabe? Tanto no ambiente de trabalho também. Eu lembro que quando eu era estagiária na TV Bandeirantes, eu errei um negócio gravíssimo. Era uma torcida contra a outra, e eu falei, eu errei, não é Rio Grande do Sul. Eu naquela época, eu cheguei pra minha chefe e falei, olha, eu tenho que te contar uma coisa horrível, acho que você vai me mandar embora. Eu errei. Não foi Rio Grande do Sul, foi, sei lá, outro Rio Grande do Norte. E eu lembro que a Cássia me falou, não, Carla, que cagada, hein? Mas tudo bem, vamos lá, não faz nunca mais isso. Olha que bacana. Resolveu, não me traumatizou, e eu cheguei onde cheguei e procurei repercutir isso na minha vida com todos os meus queridos amigos, não funcionários ou liderados, ou até liderados, mas parceiros de trabalho. Eu lembro uma vez que tinha na Record um negócio de chave, de segredo do cofre que bombava, aquilo lá era uma loucura, vocês não assistiam TV aberta, provavelmente não estavam trabalhando, mas era uma coisa que cresceu demais. E um belo dia, o segredo foi pro lixo. O numerinho para abrir o cofre foi pro lixo. E eu implementava essa coisa de falar. Eu falei, fala a verdade que eu seguro as pontas. Se não falar, eu não vou poder segurar. E ela chegou para mim e falou, Carla, chorando, ferrou.
Ferrou, não sei onde está, deve ter ido pro lixo. Bom, eu segurei as pontas e foram procurar no lixo da emissora inteira e acharam. Nossa! Verdade verdadeira. Acharam no lixo da empresa enquanto eu falei de meu jeito para o meu chefe, que era bravo, e programa ao vivo, e muita coisa em jogo, e taranã, com a nossa experiência, mas também com a verdade figurando, ficava fácil de resolver. Então, acho que normalizar a verdade, melhor. Chegar pro marido e falar, tô de mau humor, mas um mau humor horrível, melhor não chegar perto de mim, senão vai dar errado. Um funcionário, a minha mãe falou no podcast que ela sabia mais da vida dos funcionários do que o próprio líder imediato. Porque a pessoa entrava, ela percebia que a pessoa não estava bem, e ela era poderosíssima. Salto 10, unhas enormes, vermelhas, cabelo loiro, produzida, incrível, batom. Uma mulher incrível e amorosa. E ela chegava pra pessoa, por favor, vem na minha sala. Aí a pessoa achava que ia tomar bronca. Não, o que tá acontecendo? Não, que minha mãe tá com câncer ou qualquer coisa que o valha. Ela ajudava, ela dava um suporte pra pessoa emocional. Uma chefe fazer isso? Mas é uma questão de sensibilidade social, né? Que é uma coisa tão importante. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional, uma escuta ativa, né? Que não é só o que é falado, mas é o que você percebe da pessoa, né? É um negócio... Acho que a solução pra tudo é isso. Vocês ouviram? Eu tô ouvindo também. Você ouviu também? Ouvi. Por quê? Não quero. Vou fingir que eu não ouvi. É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, eu coloco todo mundo na fogueira, porque a gente dá aquela arrematada. E normalmente eu jogo pra Natália Mestre, que está dizendo para mim, não sei o que eu vou dizer, porque eu quero perguntar coisas, Natália Mestre. Exatamente isso. Eu não sei o que eu quero Natália falar. Mestre, se vira, que é coragem, Natália Mestre. Exato, seja corajosa. Seja corajosa. Caraca, Kali, eu ainda tinha tanta coisa pra Abraça falar. aqui, Neil Armstrong. Abraça, Neil Neil. Armstrong. Olha, Eu tava na Neil. estratosfera. Aqui, ó. Pega Deixa o ele. Neil Meu filho aí. fez isso na Ele é o Neil 3D, né? Armstrong. É muito legal. Ele fez ela que fez aqui pra gente. Que legal. Eu tenho alguns. Nosso mascote. Gente, então, eu não tava preparada pra falar, eu ainda tava com engrenagens de perguntas mentais aqui. Mas, cara, eu acho que o que fica pra mim desse episódio... nossa, são tantas, né? Acho que eu poderia falar sobre a necessidade de nós, mulheres, cada vez mais, né? Ocuparmos esse espaço da coragem. Acho que eu poderia falar de várias coisas, mas o que me pegou, na verdade, foi um pouco desse seu final, que é... sei lá, além da verdade não existe mais nada, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho aplicado tanto na minha vida, sabe? É quando você acorda, olha pro espelho e fala, cara, você é isso daqui. Com todas as partes legais, todas as partes ruins. Você tem isso de bom pra oferecer, isso de não tão bom pra oferecer, faz parte do pacote, né? Tem uma receita rápida pra resolver qualquer questão pra quem não souber como chegar nesse momento. Você tem que fazer a união das três coisas, do pensar, sentir e agir. Que legal, muito legal isso. Porque eu acho que quando a gente começa a ter uma ciência da nossa verdade, da nossa essência, da nossa vulnerabilidade mesmo, das imperfeições, eu acho que você tem mais coragem mesmo, sabe? Eu acho que você vai, sabe? É o famoso vai com medo mesmo, porque você vai ter que ir, né? É isso que Ou você não. tem pra entregar, sabe? Você não precisa ir, você pode fazer o que você quiser. É verdade, você né? até pode tomar a decisão de não ir, que também é um ato de coragem. Mas eu acho que é isso, eu acho que o que fica pra mim é a verdade, sabe? A verdade é o que você tem de mais bonito a oferecer. Além dela, não tem outra coisa. Ela é você, Sabe? né? Ela é você, ela é tua essência, ela é a autenticidade sua. Então, chegue com a verdade. Eu acho que isso te torna mais corajoso pra passar por todas as situações, do trabalho ao relacionamento. Assim, E fale a verdade. eu vejo no seu Instagram, você é mais feliz, tá dando pra ver que você é feliz no relacionamento. Por quê? A gente é, o que eu falei, vibração, energia. E quando a gente tá numa energia alta, a gente atrai o igual. Sim. E quando a gente tá numa energia baixa, a gente também atrai o igual. Por isso que quando a gente tá numa situação difícil, se a gente não consegue virar o jogo, só vai chegar a gente na mesma vibração. Só vai chegar conteúdo na mesma vibração. O Fuck My Brain não vai chegar pra ela e não vai conseguir sair desse lugar. Vamos quebrar essa vibração, hein, Lu? Vamos lá, vamos Só lá. vibração boa. Só a boa. Eu acho que nem contei, acho que as meninas não sabem também, mas eu tenho a palavra coragem tatuada. Aonde? Na minha perna. Adorei! E eu pedi pra minha irmã escrever. A minha irmã escreveu coragem e com a letra dela eu tatuei na minha perna.
Ganhei um 10 também. Ganhou total 10 pela tatu. Mas pra mim foi um... E eu fiz essa tatuagem logo depois da pandemia, que eu tinha me separado. E foram muitos... Eu tinha voltado dos Estados Unidos, me separei. Foram muitos pequenos atos de coragem, de encarar, né, a vida com verdade. E eu acho que essa é a coragem. Eu falei, por que eu vou tatuar a palavra coragem ainda na escrita da minha irmã, que tem um significado tão grande? Porque pra mim ela é meu fio condutor, ela é meu combustível. Acho que, obviamente, por ser ariana, eu descobri que eu tenho uma coragem natural de enfrentamento, mas eu também não entendia essa minha coragem de viver na calmaria. E hoje eu aprendo que a coragem, ela não é algo somente do encarar, do desbravar. Eu também tenho que aprender a ter coragem de viver na calmaria. E de momentos em que eu não sei, muitas vezes, viver na calmaria, porque a minha intensidade faz com que eu busque mais. A escala de Hawkins é uma escala que existe sobre vibração, hertz e tal. A coragem, ela é boa, mas ela é o começo da calmaria. Ela é a primeira escala da calmaria, quando você larga tudo que não é calmaria. Então a gente precisa agregar mais coisas além da coragem, porque senão você vive guerreando mesmo. E aí eu acho que essa é uma grande busca agora, dessa intensidade, né, porque parece que é um tempo inteiro que eu tô lá querendo correr uma maratona e eu posso só caminhar. E a coragem, ela vem junto no caminho também. Bota uma tatuagem do lado, alegria. E eu acho que esse é muito sobre isso. Eu vou te indicar um livro. Ai, que ótimo, Depois, adorei. Depois Não, ou agora. indica agora. Ai, gente, mas é um livro muito meu. Por favor. É muito meu. É um livro que eu ganhei, que eu não falo que é um livro... É um livro didático, vamos dizer assim. Eu li esse livro quando eu me separei. Eu lia e grifava depois. Ele ficou tão aberto, que eu comprei outro. Esgarçado, que eu comprei outro. E grifei tudo de novo. Ele se chama Alegria e Triunfo. Olha, De um cara chamado Lourenço Prado. É sui generis, singelo, simples. Alegria e triunfo. E aí, só pra Eu vou ter que colocar aqui na descrição também. Ele é maravilhoso. Arrematar, eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, que a gente busca o extraordinário e deixa de viver o ordinário. Sim. E eu acho que a coragem também tá no ordinário, de a gente voltar como ser humano, como sociedade. O que você almoçou ontem? A buscar as coisas ordinárias. O que você almoçou ontem? Não é? Qual a última vez que você bateu um bolo com a sua filha de 10 anos? Exatamente. Eu isso não que preciso é só legal. viver experiências. Bateu um bolo... Não, você não foi pra Disney, foi com a princesa não sei o quê. Não. Qual foi o momento que você bateu um bolo, botou o dedo, melecou, fez alguma coisa, caiu no chão, provou, ficou bom, levou pra vizinha? Pô, você nunca vai esquecer isso daí nunca. É olhar o ordinário. Eu quero com ser olhos sua de vizinha. extraordinário, né? Quero ser Aí eu tenho uma vizinha, já fiz até matéria na TV Cultura, sobre gentileza, que sempre que ela faz canjica, arroz doce, bolo, ela manda pra mim. Eu não sei fazer nada, eu compro e devolvo. Você doa coragem, como não sabe fazer nada? Não, Que isso? entrega o livro, cada livro você entrega na porta dela. Eu fico perguntando, às vezes, quem tá tomando a decisão, né? Então, não, eu decidi tal coisa. Foi? Mesmo? Quem de você, né? De vocês que tá falando aí dentro, né? Então, qual parte de mim tá tomando essa decisão? E muitas vezes, quando você dá mais tempo, ouve um pouco mais, trabalha um pouco mais o que tá acontecendo e deixa a ansiedade, cala a boca, fica quieta aqui, deixa o medo, fica quieto, que eu já conheço você, fica aqui, que você só tá atrapalhando. Deixa eu ver se você tem utilidade para isso aqui, né? Que todos esses têm importância, né? Aí eu consigo enxergar um pouco mais, de forma mais clara, o que está acontecendo e tomo uma decisão mais consciente. A gente tem várias partes. O problema é que a gente acaba ouvindo uma ou outra e a gente tem que entrar num plenário assim e calar algumas bocas e ouvir outras e tal e chegar num consenso. E eu entendo que isso dá um trabalho, né? Requer autoconhecimento, requer maturidade muitas vezes, mas você tem que se permitir a isso, né? E faz toda a diferença no processo para você tomar as atitudes. Então, quando a gente faz a pergunta do nosso episódio de hoje, como ter coragem para fazer grandes mudanças, a minha sugestão, incluindo tudo que vocês falaram aqui, preste atenção em você de forma mais profunda, que aí você encontra a coragem para tomar as decisões, seja de agir, seja de esperar uma outra oportunidade, Carlinha. 10 pra ela. 10. Todo mundo ganha 10 aqui. Olha, a Marina é maravilhosa, condensou bem tudo que a gente falou. Tem um autor também chamado Napoleão Hill, não sei se vocês conhecem, né? Maravilhoso. E tem uma coisa que ele falou num dos livros dele, que eu também procuro praticar. Ele, diante de uma decisão que ele tem que tomar, ele bota, hipoteticamente, na imaginação dele, grandes nomes que ele admirava
pelas suas decisões, como Napoleão Bonaparte, como Henry Ford. Ele colocava numa mesa e botava a questão. E ele usava a persona na cabeça dele, do que cada um ia responder sobre aquela questão. Então, Napoleão ia falar, vamos invadir! O Henry Ford falava, não, temos que planejar, sei lá, hipoteticamente, sobre uma questão. E dali ele tirava a decisão dele sobre uma questão. Sensacional. É incrível. Legal, isso, É muito legal. O que diria Churchill? O que diria? Você vai, né? Você tem uma decisão a tomar, vou pro SBT ou não vou? Aí você vai lá... Michelle Obama, exatamente. Então você bota na mesa algumas questões e o que essas outras personalidades, essas pessoas falariam ou tomariam de decisão. Isso também pode ajudar você a tomar a sua. Sensacional. Ir pra frente, né? Porque com certeza nenhuma das pessoas que a gente vai escolher vai falar, ai, não vamos, que a gente tá com medo. Imagina, exatamente. Eu acho que só nesse ato você já tá escolhendo a coragem, né? Total. Porque coragem é sem ação. Sim. Pronto, são pessoas Assista desenhos infantis, todos são corajosos. São super corajosos. É verdade, Perninha em obras. é verdade. Até coitado do urso da marcha, corajoso de aguentar aquela menina que é o demoninho na terra. Mas enfim, tem muita coragem Você falou envolvida. tudo. Hoje em dia eu assisto desenho pra justamente entender como é que é. Como é que já falavam? Olha quanta mensagem subliminar, olha quanta coisa eles ensinam que é bacana. Você falou. É muito legal. Muito legal. Ai, gente, esse episódio tá muito gostoso. Obrigada. Carlinha, sensacional. Eu sou tão suspeita, eu acho que o pessoal já percebeu, mas é eternamente fã. Muito obrigada. Obrigada por doar coragem pra gente. Obrigada por trazer a gente pra esse mundo. Obrigada a você, Marina, por ter dado a oportunidade. Lá em 2018, quando eu lancei, você levou pro seu trabalho também o meu livro, né? Ela nem sabia o que eu tava escrevendo ali. Ela foi ler, claro, mas foi uma questão de confiança. Fiquei muito feliz. Obrigada por essa oportunidade de estar na frente de duas mulheres incríveis que eu conheci hoje. E obrigada por você ser uma pessoa que, desde o primeiro dia que eu te vi na redação, e me emociona, você era diferente. Porque você proporcionava para as pessoas uma palavra humana. E não só assim, time, tempo, quanto tempo, quem foi entrevistado, que horas o carro volta, não sei o quê, o óbvio. E ela não era óbvia. Isso é muito raro, né? À toa que você tá aqui. Muito obrigada. Eu vou sair do microfone e vou dar um abraço nela pra Obrigada, meu. A gente tem umas amigas maravilhosas. É tão bom celebrar ter umas amigas maravilhosas, né? Com certeza. Gente, com isso dito, vou convidar a todos a se inscrever. F My Brainers, queridos que já estão inscritos, muito obrigada. E aí é hora de compartilhar, de acionar o sininho. Quem não se inscreveu, por favor, torne-se um F My Brainer. Aqui no YouTube, @canal F My Brain. No Spotify, @F My Brain. E atenção, porque no Instagram é diferentinho. @FMy.brain. Não se esqueçam, estamos no Deezer, Google Podcast, no Amazon Music e em várias plataformas. E grave, compartilhe, tire foto, faça print, compartilhe. Aliás, no Instagram é muito legal porque a gente também compartilha vocês. E comente, porque a gente sempre responde. Uma ótima semana a todos. Tenham coragem, indiquem, né? Pratiquem. E semana que vem a gente volta às 18 horas. Tchau, tchau. Fuck My Brain. Fuck My Brain.